Senhora Presidenta, senhoras e senhores parlamentares. Há uma discussão ao longo dos últimos 20 anos que o Brasil procura buscar o desenvolvimento somente através da discussão do equilíbrio fiscal e do desenvolvimento econômico. Observe, senhora Presidente, senhoras e senhores parlamentares, que quando as prioridades das políticas públicas somente interagem no sentido de que promoveremos desenvolvimento social se tivermos sucesso no desenvolvimento econômico e financeiro ou no ajuste fiscal. E aí nós vemos, mais recentemente, desde o governo Collor, o governo Itamar Franco, o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que promoveu realmente um desenvolvimento com conteúdo, atingindo as camadas mais necessitadas da sociedade, o governo da presidente Dilma e agora o governo do presidente Michel Temer. E o que se observa é aprofundar o desequilíbrio econômico e financeiro, aprofundar o desequilíbrio fiscal, aonde o Brasil hoje já tem um déficit na ordem de 155 bilhões de reais, foi o déficit do ano de 2016. Aprofunda-se o desemprego, estamos com um índice de 12% de desempregados no Brasil, um dos maiores índices do mundo, somente ultrapassado por alguns países da Europa. Uma educação de péssima qualidade, um serviço público de saúde de péssima qualidade. Os governos já não conseguem mais pagar os seus funcionários públicos. Observe-se o que está acontecendo em Santa Catarina, a polícia militar aquartelada. Enfim, é a falência do Estado brasileiro e está se discutindo o que se discute há mais de 30 anos. Falta-se dinheiro ou falta-se gestão? Falta-se os dois. E como sair por um processo seguro? Os outros países que passaram por esses desequilíbrios ao longo das suas histórias, todos eles fizeram e encontraram a sua saída através do processo da educação. Se o Brasil, se o Estado brasileiro não tiver a compreensão que é reformulando o processo educacional, que é qualificando o processo educacional, nós não teremos a conquista do desenvolvimento sustentável. Teremos bolhas de desenvolvimento, deputado Eli. Teremos momentos de desenvolvimento breves, como temos tido ao longo da nossa história. Mas teremos sempre o desequilíbrio batendo na nossa porta. E para agravar mais a situação brasileira, nós vimos que com o advento da reeleição aos executivos, nós vimos dois fatores se aprofundarem no processo da política brasileira: o populismo e a corrupção. E os dois andam juntos. Observe-se, quanto mais temos governos populistas, mais temos indicativos também de corrupção, de desvio de recursos públicos, de improbidades. E a cada momento se aprofunda justamente a má qualidade dos serviços públicos. Educação, saúde, segurança pública, e falta de compreensão e de assistência de que o Estado, o poder público, é justamente para servir a coletividade, não para servir a grupelhos políticos, a mandatários políticos. É preciso essa compreensão, e ela não se dará a correção através, creio eu, simplesmente de discussões políticas.
ela se dará fundamentalmente através de um processo de preparo intelectual e educação à sociedade como um todo. Porque não há, na verdade, representação mais completa. Vossa Excelência dispõe de 2 minutos para concluir seu Não há deputado. nenhum tipo de governo e representação mais completa que atende à demanda da sociedade que a democracia. Mas a democracia precisa estar estruturada sobre os ombros e a consciência das pessoas que possam entender, compreender e valorizar o que é o seu voto. Porque tudo nasce na hora que você põe alguém para representá-lo. E existem bons representantes, e representantes à altura da sociedade brasileira. Existem bons deputados, existem bons vereadores, prefeitos, governadores, presidentes. Ao longo dessa história, nós conhecemos muito. Atualmente existem em todo o Brasil. O que é preciso é justamente nós acertarmos na hora das nossas escolhas. Porque aí nasce não só a representatividade política, mas aí nasce o desejo da conquista da cidadania brasileira. E é nesse sentido que a educação é primordial, é o preparo, não só da intelectualidade. Eu vi agora uma coisa interessantíssima, uma jovem de origem humilde, a sua mãe doméstica, com um salário de R$ 1.100, passa em primeiro lugar no vestibular para medicina em uma faculdade no estado de São Paulo. Isto é o exemplo da formação da cidadania e da boa qualidade da educação. São essas ações que nós precisamos ter. Há 2 anos, senhora presidenta, e eu encaminhei justamente ao governo do Estado a sugestão de criarmos aqui os nossos vestibulares para os alunos da escola pública, oriundos da escola pública, só para concluir, senhora presidenta. E esta jovem que tirou o primeiro lugar em São Paulo, na cidade de Ribeirão Preto, era da escola pública e lá fazia o cursinho pré-vestibular. É só assim que nós vamos dar a abertura para as pessoas humildes, mais carentes, sem oportunidades das grandes escolas bem preparadas e professores bem qualificados. É se nós oportunizarmos aos filhos das famílias mais humildes, dos pobres, a se prepararem de forma igual. Ninguém quer dar vantagem a ninguém, mas pelo menos que na marca da saída você dê as mesmas condições aos filhos dos bem aquinhoados e aos filhos das pessoas excluídas da pobreza, da riqueza, e que vivem na extrema pobreza, ou nas dificuldades de trabalhadores assalariados. O Brasil só vai se tornar um país da cidadania e das conquistas se nós fizermos uma discussão profunda sobre educação. Se nós não conseguirmos incluir isso como pauta prioritária das ações de todos os governos, sejam eles os municipais, seja ele os estaduais, assim como o federal. E é nesse sentido que na próxima fala minha, que é a nossa oportunidade, senhora presidenta, para concluir mesmo, agradecendo a sua boa vontade, nós encaminharemos um projeto justamente falando sobre o diagnóstico da educação socioeducacional dos nossos municípios, porque aí nascem as soluções e aí nascerá, com certeza, os bons resultados para a conquista da plena cidadania. Muito obrigado, senhora presidenta.